Meu psicólogo me perguntou uma vez qual que era a minha comida favorita e eu disse cuscuz. Aí ele falou, então você precisa olhar para a tua gestão do tempo como se fosse um prato de cuscuz. Cada colherada é uma tarefa. E se tu tentar engolir tudo de uma vez, você vai se engasgar. Só por essa introdução, você deve saber que eu já tentei de tudo, inclusive procurar psicólogo para me ajudar com essa questão de gestão do tempo e produtividade. Quando eu era mais jovem, na minha época de escola, eu atrasava muito. Meus pais ficavam super irritados porque eu perdia o ônibus, por exemplo. Eu achava que uma coisa de 2 horas poderia ser feita em 30 minutos. E aí tudo começou a desandar. Porque, beleza, na época da escola tudo bem, mas quando chegou o ponto da vida profissional e vida adulta, isso precisa mudar, porque eu preciso entregar coisas para os meus clientes e na data certa, no horário certo, eu não posso viver nessa loucura. E aí eu comecei minha busca para entender como que eu posso produzir mais, produzir melhor, produzir com mais qualidade. E eu literalmente tentei de tudo. Eu comecei com os cadernos, fazia gestão ali no caderninho e todos os tipos de aplicativos que você possa imaginar. Então pegava todos os aplicativos, testava todas as funcionalidades, depois passei para automação, enfim. Tudo que você possa imaginar. Método Pomodoro. Eu vou colocar 30 minutos ali no computador, depois eu vou para trabalhar, depois eu volto. Nunca dava certo. E nunca deu certo porque eu busquei resolver o meu problema no lugar errado. Eu achava que se eu descobrisse a melhor ferramenta possível ou o melhor método do cientista de Harvard, eu conseguiria resolver um problema. Mas não é assim que se resolve esse tipo de problema. Não compreender a essência da gestão do tempo me fez ser uma pessoa mais ansiosa, porque eu não sabia como funcionava o tempo, o que é o tempo, o que é gestão. Depois que eu entendi, de fato, o significado dessas duas palavras e o significado delas juntas, aí tudo mudou. Então vamos começar pelo começo, né? O que é gestão? Eu aprendi o que é gestão dentro do mundo empresarial, empreendendo. E nesse contexto, gestão significa gerir os meus recursos da melhor maneira possível para atingir um objetivo X. E o que significa isso? Como empresário, vou pegar pessoas, vou pegar tecnologia, dinheiro, que é o recurso financeiro da empresa, vou administrar muito bem tudo isso para que eu consiga atingir o objetivo da corporação, da empresa, enfim. É isso que é gestão. E aí vamos para tempo. Eu descobri que os nossos antepassados eles geriam o tempo de maneira diferente, porque para eles o tempo era algo mais simples, as tarefas eram menos complexas. Então eles faziam a gestão do tempo baseado no céu. Se está claro, é hora de trabalhar, fazer alguma coisa. Se está escuro, eu vou dormir, vou descansar. Hoje em dia não existe isso. E aí, quando chega a Revolução Industrial, o tempo ele começa a ser visto como uma mercadoria. Então, eu compro o tempo das outras pessoas, coloco o dedo no meu bolso. Da mesma forma, se eu fizer mais em menos tempo, mais capital eu tenho, mais grana eu tenho. Então, quando esse tempo começou a ser visto dessa forma, lascou tudo. Mas, na raiz, tempo é vida. Tempo é a tua vida. E como você usa o seu tempo determina para onde ou não vai a sua vida. E aí eu fechei. Entendi que gestão do tempo é gerir a minha vida da melhor maneira possível para atingir o objetivo. Mas aparentemente eu já sabia disso. Aí eu me frustrei porque eu já sabia que eu precisava gerir melhor o meu tempo. Todo mundo sabe disso. Mas eu não tinha objetivos específicos. E antes que você me fale, nossa, vai começar agora o papo de coach sobre tem um objetivo, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Vamos aprofundar nossa conversa. Qual que é o objetivo do teu mês? Do próximo mês? Tu tem objetivo do próximo mês? Ou qual que é o objetivo da tua semana, dos próximos 15 dias? Eu quero usar um exemplo muito próximo de profissionais liberais e empresas, que é o exemplo de conquistar um novo cliente, certo? A gente vai pegar o objetivo de conquistar um novo cliente e vai quebrar ele. Quando a gente quebra ele, a gente tem dois, que pode ser produzir conteúdo e fazer uma reunião de venda. Beleza, para eu conseguir o cliente, eu preciso produzir conteúdo e fazer reunião de venda. Mas agora eu preciso que a gente especifique mais. Vamos pegar a produção de conteúdo e vamos deixar mais específico. Vamos dizer que a gente quer postar um conteúdo de 1 minuto no Instagram. Ficou mais específico. E normalmente é aqui que as pessoas param. Eu vou planejar minha semana, aí coloco lá, eu vou postar um vídeo, vou fazer essas coisas, mas não quebram mais. O que seria isso? Seria quebrar a tarefa
em microtarefas. Então, se eu tenho produzir um conteúdo, como que pode ficar? Pode ficar, por exemplo, escrever o roteiro, gravar o conteúdo, editar o conteúdo e postar o conteúdo. Ou seja, 4 subtarefas dentro dessa principal. Sua vida muda quando você vira um especialista em quebrar tarefas. Porque toda tarefa que você não quebra, naturalmente você não sabe exatamente onde tu está se metendo. Ou seja, ela pode ser bem mais complexa do que você imagina. Porque você tá só, vou postar um conteúdo, tá, mas que conteúdo? Em que contexto? Vai demorar quanto tempo para fazer as coisas que você precisa até chegar nesse ponto de ter um conteúdo? Eu aprendi que muito do que influencia a nossa vida são coisas invisíveis. Exemplo, o mundo espiritual. Ele existe. Ou, por exemplo, traumas de infância. Eles existem. E eles fazem com que a gente tenha comportamentos, mesmo na idade adulta, que a gente nem sabe de onde veio, mas está lá, guardado. E na gestão do tempo acontece a mesma coisa. Quando você não sabe a real complexidade para executar uma tarefa, uma coisa que você achava que duraria 1 hora, pode sim durar 10, sem exagero. Bom, resumindo aqui, a gente tem o objetivo de conquistar um novo cliente, a gente foi para produzir um conteúdo, e agora a gente foi para produzir um conteúdo de 1 minuto para o Instagram, certo? Ok, perfeito. E a gente pegou isso e quebrou em 4 microtarefas. Agora é o momento que depois que você fez todo esse esquema, você vai pontuar o esforço para realizar essa tarefa. E eu vou te explicar como que faz isso. Antes de te explicar, é preciso definir o que é esforço. Pensa em esforço como energia. Quanto de energia eu vou demandar para fazer tal coisa? E óbvio que isso varia muito de pessoa para pessoa. Vai ter a pessoa que para escrever um roteiro, o esforço para ela é tipo besteira. Ela escreve super rápido, ela é super prática para escrever um roteiro. Agora, para outra pessoa, não. Escrever o roteiro pode ser super complexo, só que gravar pode ser mais rápido. Ou, para uma pessoa, tudo pode ser complexo e tá tudo certo. É importante que a gente defina muito bem o esforço de cada tarefa, tá? Então, pense em tarefa como energia. Vamos imaginar, inclusive, como se fosse o teu celular. Se tu pega teu celular e só fica lendo mensagem do WhatsApp o dia inteiro, a tua bateria vai estar ali, ó, arrasando 100%. Não vai cair. Agora, pega esse celular e começa a jogar algum jogo, né? Ou então começa a entrar em rede social o tempo todo, começa a ver vídeo. A tua bateria começa a diminuir, começa a acabar. Por quê? Porque existem atividades do sistema operacional do teu celular que demandam mais esforço para serem executadas. Então ele precisa puxar mais bateria para poder ver um vídeo do Instagram do que para ler uma mensagem, né? Mostrar para você uma mensagem no WhatsApp. Da mesma forma, é para você. É preciso que a gente entenda qual é o nosso nível de energia para a gente conseguir definir quais atividades eu coloco no dia X, na data Y, enfim. Vamos chegar nisso daqui a pouco. Agora a gente vai pegar nossas tarefas e vai pontuar o esforço, tá? Para realizá-las. Eu preciso que você siga esses números para pontuar. Os números são 1, 2, 3 e 8. No exemplo aqui, escrever um roteiro, gravar o vídeo, editar o vídeo e publicar o vídeo, tendo um total de esforço de 11. Qual é a pegadinha que você não pode cair, principalmente em casos muito específicos, como escrever um roteiro? Quando você escreve um roteiro, você depois vai ter que revisar esse roteiro. E se você revisou e ficou ruim, você vai ter que refazer o roteiro. Ou seja, no momento em que você for estipular o esforço de escrever um roteiro, é importante que você leve em consideração que pode sim haver revisão. Se tiver revisão, talvez eu tenha que refazer. Então, o esforço que você acha que seria 1, agora deveria ser 2. Porque a gente precisa incluir isso dentro do esforço, mesmo que não vá acontecer. Porque a gente precisa estar pronto para tudo. Então é isso. Quem é você na fila do pão para escrever um roteiro? Você tem mais facilidade? Você vai pontuar baseado na sua facilidade. Você não tem facilidade? Você vai pontuar o seu esforço baseado na sua não facilidade. E aí você vai fazer isso para todas as tarefas. Não se preocupe em acertar o número correto do esforço. Não se preocupe com isso, porque esse não é o foco. Você precisa ir lá e pontuar, ok, aquilo que tu acha que é, certo? Porque você só vai aprender o número exato do esforço de uma tarefa com o tempo. Você só vai ter essa certeza com o tempo. Tudo que é bom leva tempo.
Bom, relembrando tudo aqui, a gente tem um objetivo, a gente vai quebrar esse objetivo, a gente vai deixar mais específico focando nas tarefas, depois a gente vai pontuar, colocar o esforço de cada tarefa e a gente vai ter aqui o total de esforço por objetivo. Inclusive, você pode ter mais de um objetivo. Eu aconselho que você programe os seus próximos 14 dias. Então, vamos a um exemplo. Digamos que nos próximos 14 dias você tem o objetivo 01, que tenha 11 pontos de esforço. O objetivo 02, que tenha 34 pontos. E o objetivo 03, que tenha 5 pontos. O total de esforço aqui nos próximos 14 dias seria de 50, certo? Então, nos próximos 14 dias, eu tenho 50 pontos de esforço. E para essa estimativa de pontos dos nossos próximos 14 dias, eu tenho uma sigla que eu criei que significa capacidade produtiva estimada, ou seja, CPE. Então, essa é a sua capacidade produtiva estimada, é quanto você estimou que vai ser a sua produção nos próximos dias, certo? Então, você vai começar a fazer suas tarefas e ao longo dos dias podem aparecer outras tarefas. O que você faz com isso? Você vai incluir na lista das tarefas. Então, eu tenho um objetivo X, apareceu uma tarefa que é desse objetivo, eu coloco lá e sempre calculando o esforço. Para essa nova tarefa, vou colocar um esforço de 2. Para que quando chegue os 14 dias, quando finalize esses 14 dias, você tenha exatamente o esforço total, desde aqueles que você programou até os que chegaram de maneira mais não programada. Muito importante, fazer uma estimativa como essa não significa que você precisa ficar rígido e tentando acertar tudo, fazer tudo que você se programou. Não é esse o foco. O foco é fazer o máximo que você conseguir na capacidade que tu tem. Por quê? Porque quando finalizar os 14 dias, você vai ver que talvez você não conseguiu fechar os 50 pontos. Você não conseguiu executar 50 pontos. Digamos que você tenha executado 23. E aí nós vamos para a segunda sigla, CPR, sua capacidade produtiva real. E é aqui que muda tudo. Porque você vai ter sua capacidade estimada, que é aquilo que você achava que você conseguiria fazer, e você vai ter a sua capacidade produtiva real, que é de fato a tua capacidade produtiva. Isaac, mas nos últimos 14 dias aconteceram imprevistos, então eu acho que não vale a pena. A vida vai ter imprevisto. As coisas vão acontecer. É normal. Então, não adianta a gente tentar argumentar para si achando que, nossa, porque aconteceu tal coisa, nos próximos 14 dias talvez não aconteça. Vai acontecer. Então, se tua capacidade produtiva foi 23, beleza, vamos trabalhar com 23. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai programar os próximos 14. E aí começa a bagaceira. Por quê? Porque se você vai programar os próximos 14, eu não quero que você se apegue ao 23, que foi tua capacidade produtiva real. Eu quero que você simplesmente estime ali os esforços. Digamos que você fez a estimativa e chegou em 47. E agora? Se eu só consigo fazer 23, como que eu vou chegar em 47? Você não vai e nem deve. Aqui é um momento que você deixa de ser um tarefeiro que só faz e às vezes não consegue fazer nada e passa a olhar para a tua vida de maneira mais estratégica. Ou seja, você vai ter que remover tarefas, você vai ter que possivelmente remover objetivos, você vai ter que aprender a como colocar a sua energia no lugar certo. Então você vai removendo as coisas para que o cálculo final dê 23. Se não, você sempre vai estar fazendo mais do que deveria, ou também fazendo menos do que deveria. Tá? Menos do que poderia, no caso. Isso aqui é muito parecido com conta bancária. Se você só tem R$23 na conta, você só pode gastar R$23. Se você quiser gastar mais do que 23, você vai precisar pedir crédito, certo? Que não é um dinheiro que é teu. Tu vai ter que pagar depois. Ou seja, você vai contrair uma dívida. No caso da gestão do tempo, não é uma dívida financeira. É uma dívida de saúde, é uma dívida de família, é uma dívida de amigos. E normalmente esse tipo de dívida é a que mais cobra juros na história da humanidade. Então, perceba que você pode ter essa visão da tua gestão, das tuas tarefas e saber que sim, vai ter momentos que você vai estar um pouco mais sobrecarregado ou não. Mas tenha consciência de que minha capacidade produtiva é tanto. É até aqui que eu posso ir. Isaac, eu posso aumentar a minha capacidade? Pode. Você pode usar tecnologia, automação e você vai aumentando sua capacidade. Mas isso não acontece do dia para a noite.
Isso precisa ser feito de maneira certa, tá? Aos poucos, identificando o que pode ser automatizado, o que não pode ser automatizado. Será que você precisa de ajuda de alguém? Será que tem alguém que pode te ajudar a executar suas tarefas? Enfim, é preciso que você não se limite à sua capacidade produtiva, mas que você respeite ela, certo? Isaac, eu acho que eu não estimei direito durante esses 14 dias. Posso tentar refazer para ver a minha real capacidade? Porque eu acho que não é essa. Faça. Mas tente chegar, pelo menos 2 tentativas para chegar na sua capacidade produtiva real, tá? Trabalhar a partir dela. Quando você organiza a sua vida dessa forma, de pegar o objetivo, quebrar até as tarefas, entender a complexidade real para executar uma tarefa, você começa a respeitar o seu tempo. Você começa a respeitar a sua vida, a sua real capacidade de produção. Quando você faz isso, a vida fica mais leve. Por quê? Porque você está caminhando, você está andando, você está trabalhando dentro daquilo que tu consegue, certo? Óbvio que existem outras metodologias, existem avanços nessa mesma metodologia que eu estou trazendo aqui para você, que é algo que funcionou muito para mim, porque é calcular a realidade, tentar ser o mais real possível. Mas por hoje é só. Eu me chamo Isaac Paixão. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica no gostei e acessa a descrição do vídeo que tem mais materiais para você. Falou? Tamo junto.